too much, now I'm swallowed. Now I'm the fool while you're breaking rules. Dangerous path that I follow. Oh, go on, just do what you do. And it hurts as I bleed for you, cry for you. Oh, let me bleed as I bleed for you, cry for you. Oh, let me bleed. Let me bleed. Let me. All of the pain seems to follow like a shadow, dark and cold to the touch. Am I insane not to let go? Oh, go on, just do what you do. And it hurts as I bleed for you, cry for you. Oh, let me bleed as I bleed for you, cry for you. Oh, let me bleed. Let me. Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia, bom dia. Como é que vocês estão? Deixa eu ver se está tudo em ordem. Me digam aí como é que vocês estão percebendo aí a conexão, se o negócio está funcionando, se meu áudio está chegando. Falem comigo, que essa história de ensino remoto é muito esquisito ainda. Deixa eu tirar aqui a mensagem. Agora a gente já começou a aula. Como é que vocês estão? Tudo de boas? Tudo tranquilo? Com a data boa? Vocês estão bem? Opa, peraí que tem ainda um restinho da música aqui, pronto. Beleza, gente. Então, bem-vindos à Arquitetura de Computadores. Eu sou o professor Everton Salvador. E a gente está começando hoje 2020.1. A gente ainda está em modo sobreviventes ainda, né? Então vamos nos dar os parabéns por termos sobrevivido até agora. Falo brincando para quebrar um pouquinho o clima horrível que tá, né? Que é essa história da pandemia, mas enfim.
O importante é a gente ir se cuidando e a gente ir trabalhando da forma como a gente pode, e a forma segura da gente fazer isso é remotamente, né? Então, desde o final de 2019.2, as duas últimas semanas mais ou menos, a gente tem trabalhado de forma remota. 2019.4, né, que foi o semestre suplementar anterior, foi quase que um treinamento intensivo para a gente aperfeiçoar a forma da gente assistir a aula remotamente, no caso dos professores, deles ministrarem aulas remotamente. E isso é um processo que ainda está em andamento, tá? Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso nessa aula de hoje, né? Sobre a metodologia que a gente vai seguir ao longo desse semestre, e também a gente vai conversar sobre a própria disciplina. Tá? O que é arquitetura de computadores, por que a gente está estudando essas coisas. Então, é por isso que eu considero essa primeira aula crucial. Tá? Se a gente não entende nem o porquê da gente estar aqui, nem quais são as coisas que a gente vai ver, e nem a metodologia que a gente vai usar, a gente está ferrado, né? A gente passa o resto do semestre aí perdido, sem saber por quê, para onde vai. Então, é importantíssimo a gente ter essas coisas muito, muito claras agora, para a gente não ter problemas ao longo do semestre. A forma da gente interagir aqui na aula, vocês têm duas opções, tá? Se vocês quiserem conversar comigo em algum momento, por voz, vocês podem fazer isso através dessa outra aplicação chamada Discord. Tá? O Discord ele é organizado em servidores. Esse link que está aí na tela é o link do nosso servidor criado para as disciplinas que eu leciono. É um servidor que está configurado para limitar um pouco permissões, porque a gente vai conversar um pouco. A gente está no ambiente que é o Twitch e o Discord. Eles têm vantagens e desvantagens. Tá? Uma das desvantagens é serem ambientes bem abertos. Então, basicamente, qualquer pessoa com link pode entrar na nossa transmissão, pode entrar no Discord, e isso pode causar problemas, né? Eu tomo algumas precauções com relação a isso. A gente, em 2019.4, não teve incidentes. Espero que continue assim. Mas uma das precauções que eu tomo é controlar pronto. Eu tô vendo aqui que pediram o link, já mandaram o link. Agradeço demais. É controlar a questão do acesso ao Discord. Ou seja, se vocês quiserem fazer uma participação por voz, porque vocês acham mais conveniente, ou porque o que vocês vão falar é complicado e seria chato digitar tudo por texto, então fiquem à vontade. A única coisa que eu vou pedir é para vocês me mandarem uma mensagem privada pelo próprio Discord, informando a matrícula de vocês. Tá? Essa é a forma, essa é a senha que eu vou usar para gente saber que eu vou liberar o áudio de alguém que muito provavelmente é um aluno da turma, uma aluna da turma, e não um troll do Twitch, né? E aí vai botar o gemidão do WhatsApp aqui na aula. Eu ia odiar isso do fundo do meu coração, certo? Então, dessa forma que a gente vai proceder. Ah, eu acho que é isso, tá? Num primeiro momento, não. Eu tenho já tempo suficiente de internet para ter visto. Eu não vou dizer de tudo, a internet não cansa de me surpreender, mas eu já vi um monte de coisa e eu sei dos riscos de não estar na segurança de uma sala de aula presencial. Tá? Então, enfim, eu sou um pouco paranoico, eu só peço para vocês entenderem e simpatizarem um pouquinho com essa minha paranoia, tá? Mas ok, fora isso, a gente vai seguindo de boas. E com quem não quiser participar pelo Discord, pode participar pelo chat. Eu estou vendo na medida do possível. No momento, porque eu não estou apresentando os slides, eu tenho o chat aqui na minha frente. Quando eu estou apresentando os slides, eu tenho o chat desse lado aqui, tá? Então, quando eu estou olhando para cá, não pense que eu estou dispersando, eu só estou tentando ver o que está acontecendo no chat. Também tem a questão de mensagens de texto que eu posso perder nas aulas síncronas, tá?
Quando a gente está aqui nesse meu universozinho aqui de é, sala de aula, que é o meu ambiente aqui de trabalho, então eu posso perder uma ou outra mensagem, tá? E se isso acontecer, não pensem que eu estou simplesmente ignorando deliberadamente alguém, é porque muito provavelmente eu não vi. Aí manda de novo a mensagem, professor, aqui, a minha mensagem tá lá. Aí eu vejo em algum momento e respondo, tá? Faço um barulho, entre aspas, no mundo do texto aí do Twitch. Beleza. É, a... o meu objetivo nunca foi ser streamer pra valer, tá? Então, pode esquecer aí doações, subscribe, se vocês quiserem dar o follow para serem notificados quando a gente começar a transmissão ao vivo, aí fica à vontade, é a única coisa que a gente vai ter aqui. Tá bom, vocês estão acordados, eu estou acordado, vamos começar. E eu vou começar perguntando para vocês o seguinte, eu vou aproveitar que vocês não estão muito tímidos no chat, isso é bom, tá? E perguntar para vocês, nesse primeiro momento, o que vocês acham, assumindo que vocês não viram muitos spoilers, provavelmente vocês já viram um bocado de spoiler, agora que a disciplina ficou online, tipo, vocês já saíram bisbilhotando ou ouviram falar, mas vamos cumprir o nosso ritual, é até bom se eu checo se o que vocês têm de spoilers realmente correspondem com a realidade, tá? Que é o que é que a gente vai estudar em arquitetura de computadores, pelo que vocês sabem até agora, tá? Manda aí no chat. Tem um atraso, caso alguém seja muito novato aí nesse mundo de live streaming, entre vocês digitarem e eu ver aqui, vocês estão vendo que vocês digitam algo no chat, demora um pouquinho para aparecer na transmissão de vocês, é o nosso famoso atraso, tá? Mas vão dizendo aí o que, que a gente vai estudar, ou o que vocês acham que a gente vai estudar. Vocês têm todo o direito do mundo de errar agora, certo? Mas é importante a gente ter uma ideia mais precisa do que está na cabeça de vocês, porque se tiver alguma coisa fora do que realmente está programado para a disciplina, é muito importante a gente já retificar isso de cara para a gente não frustrar expectativas, né? Eu achava que ia ter isso, não teve, enfim, a gente tá todo mundo com as expectativas bem alinhadas. Eu tô vendo aqui que vocês estão falando de assembly, tá? Assembly é uma das coisas que vem à mente, né, das pessoas. Estou vendo que vários de vocês é, que estão mencionando essa questão assembly, tá? Que é a linguagem mais próxima da linguagem de máquina, vamos dizer assim, é uma linguagem de baixo nível. Então, pela primeira vez, a ideia é que a gente saia do universo de programação em alto nível para a gente ir para um universo de programação mais baixo nível e entender sequer o que isso significa, tá? Qual é a diferença, o que é que existe no alto nível e que não existe no baixo nível, vice-versa. Então, certo, ok, isso é uma parte importante da disciplina. Eu só vou dizer que o AutoCAD ele não vai entrar aqui, certo? O AutoCAD e o Assembly eles não vão se relacionar, tá? Isso aí eu vou deixar claro para vocês. O Assembly a gente vai enxergar como uma linguagem de programação bem na linha das linguagens de programação convencionais que a gente tem. É essencialmente um arquivo de texto onde você vai colocar uma série de instruções. Então, a gente não vai estar muito naquela linha do CAD, né, que é aquele ambiente integrado de desenho, né, que é utilizado, por exemplo, em arquiteturas, engenharias e na própria computação também, mas isso não vai estar associado ao Assembly. Tá. Vocês falaram de microarquitetura, ok. Microarquitetura é uma das últimas coisas que a gente vai ver nessa disciplina. No início, a gente vai até contextualizar o que é microarquitetura. Essa é uma palavra que quem gosta de processadores convencionais, processadores gráficos, enfim, eventualmente vai ouvir falar, mas que não necessariamente sabe o que é. A gente vai não só tentar entender o conceito de microarquitetura, mas também a questão de como é que a gente implementa esse nível. Tá? Isso aqui também está previsto.
Legal. Microprogramação vai entrar no contexto de microarquitetura. Sim, essa vai ser. A microprogramação não é obrigatório em uma microarquitetura, mas ela pode existir na microarquitetura. No caso da nossa disciplina, a gente vai seguir esse caminho, tá certo? A gente vai ver como é que a gente pode fazer a implementação que a gente precisa fazer em microarquitetura com microprogramação. Então esse é o baixo nível do baixo nível, é a coisa mais subterrânea em termos de programação que a gente vai ver aqui. O que mais que eu perdi aqui de vocês? Entender sobre memórias, ok, como funciona o processador e outros componentes de baixo nível, certo? O Dioneto está dizendo que não tem nada em mente, ele quer ser surpreendido. Tomara que você seja. Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso, mas ter a mente aberta é importante. Legal. Estudo de hardware e seus respectivos componentes e funções. Isso. Isso também está correto. A gente precisa, para programar em baixo nível, para entender como é que o baixo nível funciona, a gente precisa entender um pouco melhor como o computador opera de fato, tá? Sem as máscaras, as abstrações que existem nos níveis mais altos de programação, onde a gente termina interagindo com coisas de forma muito indireta e aí a gente perde um pouco a noção do que de fato ocorre no nível mais baixo. E isso é uma coisa que a gente vai tentar quebrar nessa disciplina. Agora é hora da gente sair dessa proteção do alto nível, mesmo que no nosso dia a dia profissional, talvez, assim, assumindo que ninguém sabe exatamente onde vai trabalhar depois que se formar, né, que não está com emprego garantido, isso seria extremamente raro, tá? Mas existe a possibilidade sim de vocês trabalharem com algo que vá orbitar um nível mais alto de abstração. E existe a possibilidade de vocês orbitarem um nível mais baixo, existe uma possibilidade de vocês estarem transitando entre esses dois níveis. De uma forma ou de outra, a gente precisa dar a vocês, como parte da formação, essa visão um pouco mais abrangente. Aí, para isso, vocês precisam saber, ok, processador, como é que funciona? Memória, como é que funciona? Como é que dispositivos de entrada e saída eles entram nessa jogada e por aí vai, tá? Processamento de dados de baixo nível com memória, cache, microinstruções, registradores, etc. É basicamente isso, tá? É basicamente isso. Então, vocês têm uma ideia muito boa, tá? Do que a gente vai ver nessa disciplina, tá? Eu fiz um resumo aqui nesse slide, né? Ou seja, a gente vai ver a estrutura básica dos computadores, seus blocos principais e a interligação entre eles, tá? Como é que computadores eles são organizados e aí onde vai ter aquele contexto, né, de que a memória ela está conectada ao processador. O processador vai ser a entidade que vai executar as instruções. A memória guarda as instruções, guarda os dados, mas tudo isso também tem que ter dispositivos de entrada e saída para poder permitir a interação com outros seres humanos, por exemplo, por aí vai. Tá? A relação que existe entre o nível da lógica digital, da microarquitetura, do conjunto de instruções, do sistema operacional e etc. Ou seja, a gente vai tentar ver a computação de uma forma mais abrangente. Tá? Todas essas coisas se ligam, vocês estudaram essas coisas de forma um pouco dissociada, então está na hora da gente começar a costurar um pouco melhor esse conhecimento. A arquitetura de computadores vai atacar bem esse ponto. Conceitos fundamentais que a gente costuma ver aí na área, tá? RISC, CISC, arquiteturas paralelas, termos que aparecem, às vezes a gente até incorpora na nossa conversa, mas a gente não sabe tão bem o que essas coisas significam, né? Então a gente vai precisar definir e entender um pouco melhor o que são essas coisas. RISC, CISC, o que é isso? Arquitetura do conjunto de instruções, dos computadores, linguagem de montagem, assembly, como a gente já discutiu, e entre outras coisas, tá? Essa aqui não é uma lista exaustiva. Então vocês estão corretos, a visão de vocês realmente é bem concreta. A mensagem nos corredores do WhatsApp e as bisbilhotadas que vocês talvez já tenham dado aí em aulas que estão circulando por aí, está correta. Agora vem a outra pergunta que é: por que a gente vai se dar o trabalho de estudar isso? A gente vai investir agora, esse período começa em setembro,
Vai até dezembro, são 4 horas semanais previstas de atividades, e isso tem que ter um porquê. Tá? A questão agora é por que estudar isso? Tá? Isso é relevante para vocês? Ou vocês acham que não é relevante? Inclusive, se alguém disser, eu só acho que isso não é importante. Eu não vou ficar chateado, certo? Eu sei que a gente vai ter expectativas N e vocês têm as próprias ideias do que vocês consideram crucial e do que não é crucial. Mas eu vou precisar defender a disciplina. Eu preciso dizer por que que ela é importante. Porque se a gente não tem a menor ideia da importância dessas coisas que a gente está estudando, agora que a gente já sabe o que vamos estudar, então para que estudar? Né? A motivação vai para o beleléu. Então, essa é a parte que eu preciso perguntar para vocês. Agora vocês podem mandar aí no chat, tá? Por que que a gente vai estudar isso? Qual a importância? Tá? Qual a finalidade? Como é que vocês usam conhecimento, por exemplo, sobre assembly, processadores, memória, microarquitetura, microprogramação? Essas foram as coisas que vocês falaram. Por que estudar isso? Vou até beber uma aguinha aqui, para não perder a voz, enquanto vocês estão na digitação. QD. O chat está muito parado. Eu estou checando aqui todas as telas para ver se eu não estou perdendo. Eu tenho 27 espectadores, então eu tenho público. Vocês estão aí, falem comigo, por favor. Eu me sinto tão sozinho com esse chat parado. É uma boa pergunta. Tá, beleza. Vamos filosofar. Vamos lá. Se vocês vão trabalhar num nível mais baixo, tá? E aí eu vou partir do pressuposto que vocês estão em engenharia de computação, tá? Engenharia de computação, a gente não diz que é um curso que a gente vai focar só no hardware. A gente até tem uma ênfase no hardware, claro que tem. Isso é uma das coisas que distingue o curso de outros cursos da área de computação, mas a gente vai ver sim, claro, a relação disso com o software, tá? Mas para quem está estudando arquitetura de computadores, sabendo que a gente vai estudar essas coisas que a gente está estudando, e considerando que existe uma ênfase no curso para a gente trabalhar no nível mais baixo, por que que é importante a gente saber como funciona um processador? Bom, vocês acham que vocês vão estar em uma posição, por exemplo, de projetar um processador ao final do curso? É viável, é factível fazer isso? E não menos importante, o mercado tem espaço, tem utilidade para novos processadores? Existe perspectiva para a gente, por exemplo, criar coisas que não são as coisas que a gente já conhece da Intel, por exemplo, da ARM, da Nvidia e todas as empresas que a gente sabe que produzem N processadores por aí. Ajudando vocês, a resposta é sim, a gente pode projetar processadores. Vocês vão ter conhecimento suficiente para isso, tá? É claro que isso é um poço sem fundo, não é que vocês vão sair dominando absolutamente todos os aspectos da construção de processadores. Isso é uma coisa que, assim, sei lá, 50 anos de trabalho na área ainda provavelmente não te dariam o direito de dizer isso, de tão abrangente que é a coisa. Mas o kit básico para poder começar a fazer essas coisas, para ter os fundamentos, para dar os primeiros passos, absolutamente, tá? Vocês vão estar em condição para isso.
E aí vocês estão falando aqui, acho que projetar não, mas entender o que está acontecendo dentro de um computador sim, tipo entender os caminhos e a lógica por trás do processo. Isso é verdade, tá? Vocês, ao entenderem melhor como funciona um processador, vocês vão entender melhor, por exemplo, como instruções são executadas. E, em última análise, como os programas são executados. E isso tem reflexos sobre a forma como vocês programam. Agora vocês podem projetar processadores sim, tá? Nada vai impedir vocês de não projetarem processadores. E aí, ao final da disciplina, se tudo der certo, tem algumas pessoas que saem até da disciplina com se coçando aí, dizendo, eu posso tentar me aventurar. Assim, às vezes a única coisa que mata um pouco a empolgação é porque vocês vão precisar dedicar tempo para isso, né? Um projeto de um processador que vocês construam aí do zero. E tempo é uma coisa que é difícil de ser administrada, principalmente quando vocês estão cursando N outras disciplinas, mas nada impede. A gente vai entender alguma coisa sobre kernel de sistemas operacionais. A gente vai conversar brevemente sobre isso, a gente não vai enfatizar isso, porque isso é parte da disciplina de sistemas operacionais, que é o que vocês vão estudar depois. A gente vai ver que existe sim uma relação entre esse modo kernel e a forma como o processador opera, mas a gente não vai se aprofundar muito para a gente não entrar nos domínios de sistemas operacionais. Claro que sim, né? Se tem espaço no mercado para novos tipos, pois o próprio mercado está cheio de dispositivos com propósitos específicos e arquitetura otimizada para certos tipos de processos, o que é verdade, tá? E o que tem uma relação com o fato de que a nossa já manjada lei de Moore, tá? Ela está começando a decair e a não mais ser válida, né? Aquele negócio de aproximadamente a cada 2 anos, a quantidade de transistores que a gente consegue colocar em um circuito de um processador, ela dobra isso, está deixando de ser verdade. A gente está começando a não conseguir mais encolher transistores e demais componentes na taxa que a gente gostaria que eles fossem encolhidos para poder colocar mais e mais deles dentro do processador e fazer com que o processador ele se torne mais e mais poderoso. E a partir daí a gente começa a entrar num cenário de que, ok, o sonho da gente ter um processador que resolve bem tudo, ele vai ficando cada vez mais distante à medida que a gente não vai conseguindo mais dispor de transistores suficientes para fazer processadores ainda mais complicados. Então, a ideia é que a gente comece a trabalhar em um desses dois cenários, caso outras coisas novas não apareçam. Ou a gente tem vários processadores para propósitos específicos que conseguem trabalhar de forma harmoniosa em um sistema que é de um único computador com vários processadores, mais ou menos como hoje em dia a gente já tem de forma harmoniosa um processador de propósito geral trabalhando em conjunto com um processador gráfico, que é a GPU. Isso já existe, tá? A gente talvez só estenda esse conceito. Ou a gente tenha processadores que trabalhem um pouco na linha do FPGA, onde eles conseguem se reconfigurar dependendo da funcionalidade que eles precisarem executar. Tudo isso para que, seja lá qual funcionalidade precisar ser executada, né, precisar ser tratada em nível de processador, que ela seja feita da forma mais eficiente possível, considerando que o processador não vai conseguir resolver tudo. Então, à medida que vão surgindo novas aplicações e a gente vai esbarrando nesses limites físicos de que a gente não consegue miniaturizar mais tanto as coisas, então a gente vai tendo a necessidade de criar coisas mais específicas. E aí a gente tem exemplos como, por exemplo, a Tesla, né, a empresa lá que está investindo nos carros autônomos, ela precisa desenvolver uma arquitetura de processadores próprias para poder lidar com os eventos e tratamentos específicos que um carro autônomo precisa lidar. Né? Então, precisa de uma arquitetura específica para isso. Então, tudo isso pode ser feito. Tá? É espaço de mercado onde vocês podem atuar. A gente não está preparando vocês para trabalhar somente no mercado local. Isso não tem aqui na Paraíba. Tá, mas tem alguns polos no Brasil que existem, no exterior, isso é possível. E aí, enfim, o céu é o limite para vocês. Mas as bases para que a gente entenda isso
elas têm que nascer aqui nessa disciplina, né? Se elas já não nasceram aí de outros estudos que vocês façam por conta própria. Vocês disseram aqui também, acho necessário entender esse nível mais baixo, pois ao conhecer com propriedade esses elementos, posso trabalhar de forma mais otimizada e objetiva, a fim de evitar essa névoa e barreira por trás da microarquitetura. Pois quando você entende bem como a coisa funciona, você consegue tomar decisões melhores no alto nível, tá? Mesmo que você tenha que fazer uma programação em alto nível. E isso vem se tornando mais e mais necessário à medida que o alto nível está ficando mais alto nível e a gente está fazendo programação quase como quem brinca de Lego, tudo em nome de produtividade, né? Então a gente não visa muitas vezes mais implementar uma funcionalidade que a gente considere mais básica, a gente procura qual é o framework, qual é a biblioteca, qual é o pacote que implementa essa funcionalidade para a gente. E a gente vai tentando ligar uma coisa na outra, e quando uma coisa não se encaixa direito na outra, a gente tenta uma terceira coisa que vai ficar no meio e que vai permitir o encaixe das duas, porque, enfim, eu não consegui encaixar as duas no primeiro momento e eu não quero ter que fazer nada do zero. Então, o propósito dessa terceira coisa é somente ligar essas duas coisas, e isso tem o potencial de tornar sistemas menos eficientes, e isso é o que pode, por exemplo, matar uma solução no mercado, né? E aí a gente precisa ser um pouco menos tímidos com relação a como o computador funciona, porque fica uma situação bizarra, né? A gente os profissionais, as profissionais de computação. Ah, mas como é que essa biblioteca, esse framework trabalha aqui? Ah, eu não sei não, aqui talvez a gente precise chamar alguém de computação. É você a pessoa de computação, tá? Então você é a pessoa que tem que ter a responsabilidade de saber disso, tá? Ou de pelo menos ter as condições, ter as bases que sejam suficientes para poder você entender como a coisa funciona, se você se der o trabalho de sentar na cadeira e estudar aquilo, tá? Então, isso é particularmente válido e útil em um mercado onde, às vezes, alguns profissionais estão esquecendo isso e, por conta disso, as soluções que estão surgindo, elas não conseguem tirar proveito da máquina, tá? E aí eu vou usar o exemplo que eu sempre uso nessas aulas, né? Porque a gente está numa plataforma Twitch, né? Não é por acaso, é porque eu já conheço essa plataforma, eu sei da habilidade dela de veicular, né? De transmitir bem vídeos, porque ela é conhecida pela transmissão de vídeos de jogos, né? De gameplays, e eu particularmente sou um cara que gosto de jogos também, não jogo hoje tanto quanto eu gostaria, porque enfim, a vida adulta bateu pesadamente, né? E aí a gente tem que se cuidar e correr atrás e ser bons profissionais e ser profissionais responsáveis. Mas eu ainda tento ficar tão antenado quanto possível. E mesmo pessoas que não têm muita afinidade, né, com a área de computação, elas às vezes se referem a jogos como, ah, esse jogo é bem otimizado, aquele jogo é mal otimizado, para se referirem a jogos que rodam bem no computador delas e jogos que rodam mal, considerando, claro, que essa pessoa está sendo razoável e ela está considerando dois jogos que tenham características similares em termos de quanto processamento vai ser demandado. São jogos com, enfim, requisitos de simulação, de física, de qualidade, de fidelidade gráfica parecidos e que podem ser comparados. Foram lançados no mesmo ano, por exemplo, estão no mesmo gênero e por aí vai. E a gente pode encontrar diferenças abissais, certo? Jogos que rodam a 60 frames por segundo e jogos que rodam a 60 frames por semana, certo? Porque vai depender muito, entre outras coisas, do que da habilidade do programador, dos programadores, das programadoras, de tirar proveito do hardware que o jogador ou a jogadora possui, tá? Isso nem sempre é fácil e a gente vai ter mais dificuldade ainda de tirar proveito dos recursos que são ofertados para a gente quando a gente sabe que esses recursos estão lá,
né? Às vezes a gente fica, não, mas aqui eu coloquei a minha programação em alto nível e o compilador ele resolve, né? A engine do jogo é que resolve tudo por baixo. Mas nem sempre isso é verdade. É às vezes um profissional, uma profissional que tenha um conhecimento mais sólido sobre como as coisas funcionam por baixo, vai ser aquele cara dentro da empresa que vai receber um senhor salário, porque é o único que sabe fazer aquilo e é a pessoa que está garantindo que o produto está realmente saindo de qualidade. Então é importante isso, sabe? Por mais que algumas pessoas elas vão insistir que isso não é necessário, mas os problemas desse não é necessário a gente vê nos produtos e muitos produtos que estão saindo hoje no mercado em várias áreas, não é só na área de games, mas de software em geral e até de hardware também, tá? Ah, pois é só piscar entre cada frame, né? Pensa que é uma aula que está sendo dada, é uma apresentação de slides do jogo, né? Legal. Então, conhecer como funciona o processador ajuda essas coisas, tá? Ajudam vocês a projetar processadores, ajudam vocês a programar melhor os computadores. Que mais que vocês querem arriscar dizer aí? Ou eu passo os meus slides aqui? Porque eu sempre pergunto primeiro, vejo o que é que vocês têm a dizer, e aí depois eu vou passando os meus slides aí, que é a minha resposta oficial, mas que não é a resposta única também, né? Sempre tem espaço para discussão. Deixa eu beber mais um gole d'água. Minha água aqui é a deixa para vocês acrescentarem mais alguma coisa aí que vocês queiram acrescentar. Não, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Todos os slides das aulas serão disponibilizados no Cigarro, certo? Certo. E os vídeos também. Tá? Isso é uma das coisas que eu perguntei para vocês no questionário, a gente vai falar sobre isso já já, mas se vocês concordavam, tem um chat de vocês, mensagem de vocês aqui, que em princípio vão ficar gravados. Aí vocês têm que concordar que tudo isso vai ser publicado depois, né? Eu sou a parte mais exposta aqui, né? Eu sou o cara que tenho que tomar cuidado, não falar bobagem aqui, com coisas que vão ficar eternizadas na internet e que nunca esquece. Vocês são alunos, vocês podem cometer erros, vocês não precisam se preocupar. Ah, meu erro ficou eternizado. Claro que seu erro ficou eternizado porque você estava aprendendo. Então você tem todo o direito do mundo de errar. Tá? Eu é que tenho que ter um pouco mais de cuidado como professor da disciplina. Mas caso alguém não se sinta à vontade para interagir durante a aula, tem horário de atendimento pós-aula, depois que a gente pode conversar, certo? E aí a gente pode dirimir dúvidas que talvez não tenham sido tiradas na aula. Opa, mas tá chegando mais coisa aqui, gente. Um exemplo que eu acho que de otimização é que no fim de cada geração de console saem jogos que são mais bonitos ou rodam melhor que os de quando o console foi lançado. Isso é verdade. As pessoas elas aprendem melhor como explorar os recursos de um hardware que elas já estão mais familiarizadas do que um hardware que acabou de ser lançado e a gente ainda não tem melhores práticas, né? Então, isso sim, em parte, é reflexo do domínio dos recursos que uma plataforma oferece para você programar. Tomando que o hardware do console é o mesmo e é possível retirar 100% da capacidade com conhecimento e administração mais minucioso. Verdade, isso aí está correto, certo? E aí vocês estão falando de jogos mais específicos, que não foi assim, e de novo, não necessariamente é assim, porque depende da habilidade da equipe de extrair desempenho desse hardware, tá? Só para citar um exemplo, uma coisa que eu acho interessante, eu particularmente gosto de jogos de estratégia, e aí tem um jogo de estratégia famoso, né, que é uma série de jogos chamado Total War, e aí tem um jogo que é o Shogun 2 Total War, né, que é sobre o Japão medieval. E tem o Rome 2 Total War, que é sobre o Império Romano. Tá? Assim,
bonecos brigando, sendo que em momentos históricos e motivos diferentes, o importante é que os bonecos continuem brigando, tá? Então, eles brigam no Japão feudal, eles brigam no Império Romano, mas são desenvolvimentos diferentes, qualidade gráfica semelhantes ao Rome 2 do Império Romano, ele tem uma qualidade gráfica um pouco melhor, mas um comentário que saiu é Shogun 2, o fórum vi isso, né? Shogun 2 ele roda melhor, mas ele esquenta mais a minha placa de vídeo, enquanto que o Rome 2 ele não roda tão bem, mas em compensação a minha placa de vídeo roda mais fria. E as pessoas já apontando no fórum mesmo, né? Nesse contexto, uma placa de vídeo fria é um mau sinal, véio, porque a placa tinha mais coisa para oferecer, mas por algum motivo bizarro os programadores não estão extraindo esse desempenho. Então, a placa que esquenta mais é uma placa que está sendo mais utilizada e não é à toa que no jogo anterior você está vendo um desempenho melhor, tá? Então, tudo isso faz parte do. Eu preciso saber o que tem lá naquele hardware para que eu consiga utilizar aquilo ali. Tá? O que mais? Que mais? Eu vou começar a discutir aqui, vou mostrar os meus slides, e se vocês tiverem coisas a acrescentarem, vocês podem ir colocando aqui, tá? Deixa eu ver se eu não perdi nenhuma mensagem. Ok, eu acho que não, se eu perdi me avisa, tá? A gente precisa se aprofundar no conhecimento sobre o hardware do computador, tá certo? Essa é uma coisa que faz parte da nossa vida, do nosso perfil profissional. Então, a gente não roda programas no vento, a gente roda programas em hardware. Então, ao menos uma noção muito sólida a gente tem que ter como profissionais de computação. Como profissionais de engenharia de computação, aí o bicho pega totalmente. Vocês precisam ser as pessoas que melhor entendem disso. Então esse é um ponto que eu nem preciso frisar muito. A única coisa que eu preciso retificar é que esse não é um curso de montagem e manutenção de computadores. Isso a gente não oferece na graduação. Eu acho que de nenhum curso de graduação que eu conheço de computação, pelo menos em nível de bacharelado, não. Mas muitos dos fundamentos que a gente apresentou aqui ajudariam horrores em vocês aprenderem técnicas de montagem e manutenção de computadores, tá? A gente vai discutir uma outra coisa, mas a gente não é o nosso objetivo vocês aprenderem isso. Isso a vida termina ensinando vocês, porque o computador de vocês dá problema, e aí vocês precisam corrigir, e o computador dos pais de vocês, ou dos avós de vocês, ou dos irmãos de vocês, ou dos amigos de vocês, ou dos vizinhos, da tia. E esses problemas vão chegar em vocês a partir do momento que vocês entraram no curso de computação. Faz parte da saga de quem está em computação. Então, vocês terminam por osmose tendo que aprender, né, e aprender essas coisas, tá certo? Placa de vídeo mostrando, a gente vai fazer, queria eu. Ia ser tão melhor fazer uma nossa placa de vídeo mostrando do que gastar milhares de reais suados, inviáveis de serem gastados em placas de vídeo desse jeito. Mas não, mas pelo menos os fundamentos a gente vai aprender, né? E é alguma coisa. A gente vai melhorar esse entendimento onde linguagens em níveis diferentes, elas têm uma relação entre elas, tá? Esse aqui é um trecho de código em C, aqui eu acho que o cursor do meu mouse está aparecendo. Esse aqui é um trecho de código em Assembly, e esse aqui é uma representação do que provavelmente é um programa em linguagem de máquina. Faz tempo que eu peguei essa figura, eu espero não ter pego um conjunto de dígitos hexadecimais aleatórios aqui, tá? Só uma coisa que, refrescando a memória, tá, de vocês, tudo no nível muito baixo no computador é representado em linguagem binária. A memória vai armazenar zeros e uns, o processador vai lidar com zeros e uns. Lembrem-se de circuitos lógicos, tá? E uma forma mais conveniente de representar coisas binárias é utilizando uma representação hexadecimal, onde cada dígito hexadecimal
é uma representação concisa de 4 bits. Então, ao invés de eu dizer 1111, é muito mais simples eu dizer F, tá? Que é 15 em hexadecimal, que é o mesmo que 1111. Então, para a gente não ser tão masoquistas ao lidarmos com o baixo nível, então a gente vai representar coisas binárias, como a linguagem de máquina, conteúdo de memória de uma forma geral, e aí tem instruções, tem dados em caracteres hexadecimais. Mas, obviamente, essas coisas têm relação. Uma coisa vai sendo transformada na outra à medida que a gente vai compilando, à medida que a gente vai interpretando, e a gente precisa entender um pouco melhor essa relação, porque como a gente já discutiu nessa aula, decisões que surgem em um nível, características que aparecem em um nível, têm reflexos em outros níveis, e é importante a gente saber quais são essas diferenças, essas semelhanças, para a gente tomar decisões melhores, tá? Uma outra coisa, né, do porquê estudar essa disciplina, a gente também já discutiu brevemente, né? A computação, ela, cada dia que passa, ela vai se tornando mais e mais ubíqua, né? No sentido de que a gente tem processamento aparecendo agora em todo canto. Na época que eu estava na graduação, eu lembro que os meus professores eles já alertavam isso, né? Os computadores agora eles não são só o desktop, o mainframe, o servidor que vocês programam, mas a ideia é que a gente vai ter dispositivos menores. Hoje eu tenho bem menos trabalho para explicar isso para vocês, porque vocês convivem com celulares, convivem com videogames, convivem com televisores, convivem com micro-ondas, com máquina de lavar, e todas essas coisas, elas, quanto mais modernas vão se tornando, maior é a chance delas terem um chip processador que vai executar programas lá dentro e essencialmente torna essas coisas computadores, né? Nem que sejam computadores embarcados, né? Coisas que a gente não associa normalmente como um computador, mas que de fato tem todas as características de processamento, entrada e saída que a gente espera que um computador tenha, tá? Então, à medida que a gente vai diversificando essas aplicações, aí a gente vai tendo um zoológico de arquiteturas de processadores diferentes, de técnicas de entrada e saída diferentes, que a gente precisa, ok, para organizar isso na nossa cabeça, a gente precisa ter bons fundamentos, tá? Quais são as coisas que eu espero que estejam presentes em todas essas arquiteturas e quais são as coisas que eu espero que sejam particulares de cada arquitetura? Eu saber disso já me ajuda a entender melhor o que eu devo focar e o que eu não devo me preocupar, tanto quando eu estou migrando, por exemplo, da programação de aplicativos em smartphones para a programação de aplicações em consoles de videogames ou em TVs ou em seja lá o que eu for programar, tá? Vocês estão discutindo aí, vocês agora estão viajando no sonho de construírem o próprio GPU de vocês, que seria mais econômico, mas um dos motivos desse mercado ter tão poucos competidores é justamente porque engenharia reversa em algo tão complexo é basicamente impossível. Essas arquiteturas se tornaram muito complicadas para chegar no nível de desempenho que elas chegam hoje. E aí um novo jogador, um novo player nesse cenário precisa realmente se especializar muito para chegar aí. Essa é uma das dificuldades que a gente tem para fazer o preço cair. Quanto menos competidores tem, mais confortável um competidor que está dominando o mercado, ele fica de arbitrar o preço, né? E isso a gente sofre bastante, tá? Mas de qualquer forma, tá? Voltando aqui para a questão da pluralidade de arquiteturas, o que acontece então é que um conhecimento sólido de arquitetura de computadores permite que a gente transite mais facilmente entre essas coisas. E caso vocês não saibam o que é isso aqui é um processador super específico em um nó sensor, tá? É um computadorzinho com antena e um rádiozinho que funciona a bateria e que é capaz de sensoriar o ambiente e fazer transmissões
para que esses dados, por exemplo, monitoramento florestal, monitoramento de uma planta industrial, para saber se algum gás perigoso está vazando ou não, essencialmente qualquer coisa nessa linha, ela pode ser sensoriada por um Nokia desse tamanhinho aqui, tá? E isso é um computador, e como um computador é mais uma oportunidade de emprego, de trabalho, de empreendedorismo que vocês podem ter, certo? Aqui é um testemunho pessoal, né? Isso aqui são imagens de um projeto que eu participei enquanto eu estava fazendo o doutorado em Minas Gerais. Meu doutorado foi na área de ciência da computação, com ênfase em redes de computadores. A última coisa que eu esperei em um primeiro momento é a oportunidade de participar de um projeto onde a gente teve que construir todo um hardware do zero para poder cumprir um propósito muito específico. Então, por mais que vocês pensem, eu não planejo atuar na área de arquitetura de computadores, a área de arquitetura de computadores pode seguir tranquilamente, tá? E eu senti isso na pele. Só para fins de curiosidade, esse projeto, o objetivo dele era fazer o monitoramento de torres de transmissão de energia. Isso foi um projeto encomendado pelo equivalente à Energisa, né, de Minas Gerais, que é a CEMIG. E aí a ideia é que cada torre de transmissão tivesse uma caixinha como essa aqui da foto, tá certo? E essa caixinha aqui, o interior dela é esse, tem câmera, tem sensores diversos, tem uma bateria aqui, como uma bateria de moto, né, para alimentar essas coisas, bateria de no break, algo do tipo. E aqui tem uma placa que tem o processador, que tem memória, que tem um cartão SD, que tem, enfim, tudo que eu preciso para essas coisas conseguirem funcionar. E uma das responsabilidades minhas desse projeto foi justamente programar isso aqui. Para programar aqui eu precisei aprender algumas das características dessa arquitetura específica, tá? E o objetivo é permitir que a CEMIG descubra mais facilmente problemas que ocorram nessas torres de transmissão, porque muitas dessas torres passam por terreno alto, passa por mata fechada, por exemplo, terreno de difícil acesso, e quando falta energia, né, que é uma consequência de uma torre dessa apresentando um problema, muitas vezes a solução só vem após uma inspeção visual da linha de transmissão. Quando a linha de transmissão ela está em um território facilmente alcançável, então resolver o problema é fácil, né? Manda um carro, por exemplo, lá com um técnico acompanhando a linha até achar qual torre, qual ponto apresentou um problema, né? Fazendo essa inspeção visual. Quando isso não dá para um carro ser usado, pode ser utilizada uma moto. Quando uma moto não pode ser utilizada, aí a CEMIG, pelo menos na época que eu estava nesse projeto, tinha 2 helicópteros à disposição dela, e aí vai fazer um voo em baixa altitude, visual, que tem um risco associado, precisa de um piloto habilitado para esse tipo de voo específico, para poder tentar identificar, e tudo isso resulta em, é caro, tá? Por exemplo, um voo de helicóptero para poder identificar um problema. 2, é lento a detecção disso, e quanto mais demora, mais gente fica sem energia, maior prejuízo associado a esse evento. Então, por esse motivo, a CEMIG encomendou, né, um protótipo de um sistema que consiga ter vários sensores e que, quando aconteça algum problema, ela consiga ser notificada em tempo real, né? Então, para isso, a gente precisou realmente fazer todo novo hardware, porque a gente não encontrou no mercado uma solução que cumprisse com todos esses requisitos direitinho, e é esperado, né, que não existisse. Não é à toa que a CEMIG ela correu atrás para encomendar essa pesquisa, certo? Onde tu viu a documentação dessa placa aqui, dessa plaquinha aqui, ela é produzida por uma empresa chamada Gumstix, tá? E ela usa um processador chamado Overo, certo? Mas essa plaquinha ela é só um pedaço dessa placa maior, tá? Esse é muito difícil apontar nessa imagem aqui, mas essa placa maior que está conectando outras coisas é uma placa customizada. E aí é onde o pessoal de engenharia elétrica e engenharia de computação deitou e rolou nesse projeto.
tá? E eles construíram uma placa onde eles arrancaram tudo que a gente não precisava, deixou somente aquilo que era estritamente necessário para o projeto, tudo isso visando economia de energia e o slot com os pinos todos certinho para a gente conectar a plaquinha que tem o processador propriamente dito. Então isso aqui foi uma placa que foi projetada, né, mais ou menos como as pessoas fazem em eletrônica, sendo que foi impressa, tá, profissionalmente. Mandou para a empresa imprimiu. Tá certo? Então não é que essa placa toda aqui é o Overo, é um pedacinho disso aqui que é o Overo, o resto é customizado. Ok, gente? Isso aqui, por que eu estou falando sobre isso? É para ilustrar. É somente para ilustrar o dia de amanhã. A gente não sabe. A gente pode lidar com situações em que o conhecimento e arquitetura de computadores vai salvar o nosso traseiro, dependendo o nosso emprego, se brincar, pode depender desse tipo de conhecimento. Ou pode ser que não. Pode ser que vocês não tenham a necessidade de lidar com isso. Mas a nossa função como curso de graduação é preparar vocês para todos esses cenários que possam surgir. Ok? Alguém quer comentar mais alguma coisa sobre o porquê? Tem outros porquês a gente vai discutindo ao longo da disciplina, tá? Eu não vou me estender muito, porque vamos em 1 hora e 2 minutos de aula, então não quero tornar a coisa desnecessariamente cansativa, certo? Mas é importante que vocês tenham uma ideia então das coisas que a gente vai ver, do porquê da gente vai ver, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre a metodologia de trabalho que a gente vai adotar aqui. As nossas aulas de arquitetura de computadores, elas acontecem nas terças e quintas, das 10 às 12. Esse é um horário de referência que eu vou usar para as aulas síncronas, ou seja, aulas como essa, que são ao vivo. A propósito, essa é uma boa hora para perguntar. Se alguém teve problema de conexão, o vídeo ficou travando o tempo todo, agora é uma boa hora de manifestar isso. Eu estou transmitindo a aproximadamente 3,5 megabits por segundo. Essa é uma das vantagens do Twitch. Eu escolho a taxa de transmissão máxima, certo? Então, é por isso que eu pergunto para vocês no questionário qual é a velocidade de conexão aproximada de vocês, porque eu, com base nisso, decido qual é a melhor qualidade que é viável sem que vocês tenham vídeo das aulas síncronas travando o tempo todo, certo? Legal, então aqui em princípio parece que vocês estão de boas, mas a gente vai ter poucas aulas síncronas. A minha ideia é que a gente minimize as aulas síncronas por N motivos, tá? Nesse modelo de ensino à distância, existem muitas coisas que podem atrapalhar a gente, tá? Tanto vocês como alunos, como eu como professor. Ruídos, situação da casa, sei lá, cara, tem tanta coisa que pode acontecer. Eu vou focar um pouquinho no que pode acontecer de ruim do lado do professor, que é o lado que eu sinto mais na pele ultimamente, mas já tem problemas de ruídos vários aqui, certo? Hoje a qualidade do áudio e a qualidade da imagem que eu alcancei, ela está longe de ser perfeita, de ser profissional, mas ela é uma boa qualidade. Ela é suficiente para o que a gente está fazendo aqui, tá? Mas eu apanhei, eu precisei treinar muito e errar muito durante o semestre suplementar para melhorar essas coisas. E uma das coisas que eu aprendi é que, eu troquei o microfone tem uma qualidade um pouco melhor, tem um pouco menos de ruído, mas ele é muito mais sensível a ruídos externos. Inclusive, eu nem sei se escapou muito ruído. Eu tô com fone de ouvido aqui, né, para vocês não, enfim, a saída de áudio do computador não entrar no microfone e vocês ficarem ouvindo o eco das coisas. Mas às vezes eu não escuto ruído de, por exemplo, pessoas passando no corredor aqui do apartamento onde eu moro, e às vezes está tendo uma obra aqui, aí depois quando eu vou ver a gravação da aula, tá tipo uma britadeira em funcionamento que eu não estava percebendo, mas vocês estavam calados, sofrendo em silêncio aqui do lado de vocês.
E esse tipo de coisa é muito imprevisível, tá? É imprevisível quando eu vou ter um problema com a internet, quando o meu computador vai travar, quando alguém resolver fazer muito barulho do meu lado. Então eu prefiro evitar essa imprevisibilidade e poder gravar aulas onde eu controlo mais as coisas. Tipo, apareceu um ruído, beleza, eu edito vídeos. Tá? E aí eu vou cortar, eu vou gravar de novo. E ok, a edição dos vídeos que já existem, ela não é perfeita, mas ela tenta já poupar vocês de muito desses estresses. Tá? Exceto quando eu decido colocar de propósito um ruído só para vocês sentirem o drama, né, que acontece quando a gente está tentando gravar aula. Então é por esse motivo que a gente vai minimizar aulas síncronas. Quando é que a gente vai ter aulas síncronas? Quando eu sentir uma necessidade maior de interagir com vocês. Quando eu sentir que vocês possam ter mais perguntas como essa primeira aula, tá? Eu prevejo que a gente vai ter mais 3 aulas síncronas fora essa apenas, certo? O meu total de aulas previstas síncronas são 4, todo o resto é assíncrono. Agora, se for necessário mais por qualquer motivo, obviamente isso não está gravado em pedra, pode acontecer, e se acontecer, vai acontecer nesse horário sempre em um desses 2 dias, terça ou quinta, certo? Uma senha de banco aqui. Não, é complicado. Beleza. Tá, não, senhas vazando aqui não vazou não, isso aqui eu garanto. Com relação ao nosso sistema de avaliação, a ideia é que ele seja um pouco mais frequente, tá? A ideia é que a gente tenha 2 primeiras notas, porque a disciplina ela vai ser meio que dividida em 2 partes. Uma parte mais teórica de conceitos básicos que vocês precisam entender e uma parte mais prática, mais focada em projetos que vocês vão ter que desenvolver. Essa parte teórica, ela é dividida em mini avaliações, tá? Então vão sair 2 notas dessa parte teórica que vão ser calculadas a partir de 6 mini avaliações. Então a ideia é que à medida que a gente for avançando no assunto, eu vá colocando uma mini avaliação que é tipo 1 ou 2 perguntas, 3 pipocando, tá? É algo que vocês fariam em 10 ou 15 minutos, se vocês realmente estiverem entendendo o assunto, e que vocês vão ter um prazo relativamente pequeno, o prazo não é grande, mas também o prazo não é em horas, é tipo 48 horas, mais ou menos. Tá? E vocês vão submeter isso e uma nota vai ser calculada e eu vou tentar dar um feedback, dizer para vocês o que é que foi errado, o que é que não foi errado e por aí vai. Tá? E a ideia é que essas avaliações sejam frequentes para vocês terem 2 coisas, né? Uma é um incentivo a mais para assistir às aulas, porque se eu não faço isso, vocês começam a cair na besteira de assistir a aula somente, sei lá, quando aparecer uma avaliação lá para o final do semestre. Isso é muito ruim, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso ainda hoje. E a outra coisa é para garantir que vocês estão entendendo bem as coisas, porque uma coisa termina dependendo da outra para ser bem entendida, certo? Que mais? E depois tem 2 projetos no final, e aí a nota final é uma média aritmética dessas 4 avaliações. Eu vi que um de vocês, naquele questionário, disse: seria legal se a gente tivesse. Se a gente tivesse um tempo estendido para fazer a prova, tá? Mas a gente não tem prova no sentido estrito da palavra. A única prova que eu estou prevendo que a gente vai ter nessa disciplina, que é prova mesmo, é a prova final, tá? E essa sim eu considero um tempo, mas tentem não ir para a final, certo? Porque, enfim, na final aí as coisas tendem a ser mais emocionantes, principalmente porque ela vai acontecer no final do semestre, tá? Se for aparecendo dúvidas, por favor, me avisem, certo, gente? Bibliografia que a gente vai utilizar é o livro do Tannenbaum e o livro do Patterson e do Hennessy. A primeira parte da disciplina, a parte mais teórica, a gente vai focar no livro do Tannenbaum. Tá? Então esse é o primeiro livro que a gente vai estudar e a gente vai com ele praticamente até a parte de assembly, apesar de que
não vai ter muito do assembly que a gente vai estudar aqui, aí a gente vai recorrer a outras fontes, tá? Mas eu tento mastigar um pouco disso na aula para não ter que estar passando para vocês N livros, manuais, tutoriais, tá? A coisa ficar um pouco mais fácil de ser estudada. Agora, esse livro aqui, nessa edição específica, ele vai brilhar na parte de microarquitetura, certo? Aqui é onde a gente realmente vai abandonar a metodologia que o Tannenbaum usa para a microarquitetura e a gente vai seguir a metodologia que o Patterson e o Hennessy usam para poder ser um pouco compatível com disciplinas que vocês vão ter mais à frente, como por exemplo, concepção estruturada de circuitos integrados. Pode colocar o nome dos livros no CIGA, eu acho que já está, certo? No plano de curso, você vai ver esses dois livros como referência atualmente. São exatamente esses dois aqui. Depois eu vou pegar esses slides e publicar lá no CIGA, e aí vocês podem ver também pelo slide. Tá? Mas já está no CIGA, até onde eu sei. Geralmente fica na parte de plano de curso. Isso. Tá? Ok, gente. Esse livro aqui eu estou focando na terceira edição. Essa não é a edição mais recente desse livro, mas infelizmente nas edições mais recentes foi tirado a parte de microprogramação e é uma coisa que eu não gostaria de sacrificar. Aí mais na frente eu até falo na aula sobre isso, mas é só para dizer que é por esse motivo que a gente está pendurado nessa edição específica aqui, pelo menos esse semestre. Tá? Se eu mudar isso no futuro do curso, é uma coisa que eu ainda estou pensando, mas eu ainda não me convenci de que é uma boa ideia eu tirar essa parte de microprogramação, não. Mais na frente, quem sabe. Tá? Ok. E aí, duas coisas, né? Uma coisa aqui é a questão do... Peraí, só um segundo. Meu automod ficou nervoso aqui com uma mensagem de vocês, tá? Permitir, ok. Certo. Eu não sei porque Dio Neto, o moderador automático, implicou com a tua mensagem aqui, tá? Eu não sei se ele tá vendo maldade onde não existe, mas enfim, ele bota uma tela aqui na minha frente. Eu deixo ele ligado porque, de novo, trolls do Twitch. Cuidado com os trolls do Twitch. Tá, então eu apliquei um questionário, né, no primeiro momento para conhecer um pouco qual é o perfil de vocês e isso guiar um pouco algumas decisões que a gente tomar, tá? 83% de vocês responderam até o fechamento aí que eu fiz, tipo, faltam 5 minutos para a aula. Ainda tinham 17% que não responderam. Eu mandei mensagens individuais para quem não respondeu. Ei, gente, responda o questionário, por favor. Eu preciso saber o que está acontecendo, porque eu não convivo mais em sala de aula com vocês, pelo menos não nesse semestre. E aí a gente precisa saber quais dificuldades, quais coisas eu tenho que prestar atenção, tá? Mas aqui, vamos lá, eu perguntei para vocês, gente, vocês concordam a gente manter o Twitch Discord ou preferem mudar para o Google Meet? 70% de vocês, deu certo inclusive esse gráfico, 70% preferem que a gente continue, tá? Eu estou de boas com isso, eu particularmente prefiro, eu digo isso no questionário, mas eu não vou impor isso, tá certo? Então, se vocês pensassem o contrário, 30% de vocês não dão a mínima, então ok. Vão de Twitch Discord. 85% de vocês planejam acompanhar as aulas a partir de um computador desktop ou notebook. Ninguém está usando tablet para isso. Tablet tá, enfim, caro pra caramba. E smartphones, 15%. Acho que uma ou duas pessoas marcaram que planejam acompanhar por smartphones, o que em princípio não tem nenhum problema, tá? A única questão que vocês têm que estar atentos só eventualmente vocês vão ter que dar um zoom aqui e acolá para pegar detalhes de imagens, por exemplo, esse é um ponto de atenção. E a parte de digitação, que é mais complicada, mas vocês podem, se preferirem, tá? Responder, por exemplo, mini avaliações num papel e bater uma foto e mandar a foto dessas respostas. Eu não tenho problema com isso.
por favor, só atentem que isso talvez se torne um problema na parte final da disciplina, quando vocês precisarem programar em Assembly ou fazerem um projeto no nível da microarquitetura. Aí realmente vai ser quase impossível fazer isso no papel. Pode ser feito no celular até certo ponto, mas se vocês tiverem muita dificuldade, se comuniquem comigo para a gente tentar ver alternativas quando o computador realmente não for opcional. Mas para acompanhar aulas em geral, o celular ele pode ser sim suficiente. Com relação à qualidade da internet, 75% de vocês são soberbos, né? Vocês estão nadando em megabits por segundo aí. Tem alguns de vocês que têm velocidade superior a 5 megas e tem alguns de vocês que têm velocidade superior a 3 megas. Então, com base nisso, eu até baixei um pouco a qualidade. Geralmente eu produzo vídeos a cerca de 4.7 kilobits por segundo. Eu baixei para 3.5 para as transmissões ao vivo, para tentar não travar muito, partindo do pressuposto que vocês estão, em geral, acima de 3 megabits por segundo. Obviamente, isso significa que a conexão de vocês está livre, tá? Se vocês estão com mais alguém na casa assistindo Netflix e um torrent aberto e não sei o que mais lá, um jogo baixando e o sei lá o que, obviamente vocês vão ter problemas, tá? Então, atentem a isso, principalmente para aulas síncronas. Se vocês realmente estiverem num limite um pouco mais baixo aqui, então tentem negociar onde vocês moram e negociar com vocês mesmos os programas que vocês deixam abertos, para tentar deixar a conexão mais livre possível. Até a minha conexão aqui não está livre de falhas. O meu programa está dizendo que 22 quadros deixaram de ser transmitidos, tá? Mas tá aí, a gente pode conviver, né, gente? Pela caridade. São 30 quadros todo segundo, 22 não matam a gente. Isso aqui é um ponto crucial que eu preciso checar com vocês e que felizmente vocês estão de boas com isso, tá? É importantíssimo e isso está acordado entre a gente. Vocês estão dando permissão para que isso seja publicado, toda essa interação da gente aqui, certo? Então, eu fico muito feliz com isso, eu agradeço a vocês porque essa iniciativa facilita demais. Primeiro vocês mesmos, porque toda essa aula daqui a algumas horas ela já vai estar lá no meu canal do YouTube e também no canal do Laboratório Laser. Eu sempre publico as aulas nesses dois canais, tá certo? Enfim, se vocês precisaram perder alguma coisa por qualquer motivo, fica tudo registrado lá, vocês veem depois a hora que vocês quiserem. Tá? Então, é importante a gente realmente ter essa concordância de vocês. Se alguém tiver algum motivo que não queira interagir na aula de forma nenhuma, enfim, são só 4 aulas síncronas, nada que a gente não possa resolver em um atendimento pessoa a pessoa, tá? E, obviamente, esses atendimentos eu não vou publicar, né? Eu publico aulas, não atendimentos individuais de alunos, não fiquem tão paranoicos com isso, ok? Dicas de sobrevivência para essa disciplina. A primeira coisa, vocês vão ver que o ritmo dessa disciplina ele começa um pouco mais lento e depois ele desembesta, certo? Ele acelera mesmo e o bicho pega. E ele vai acelerar no final do semestre, que é o melhor momento para isso, para dizer o contrário, né? Mas não tem jeito, eu já tentei inverter as coisas, mas não dá. Eu tenho que começar devagar com conceitos básicos e só quando esses conceitos básicos são aprendidos é que eu posso ir para a parte mais prática e mais acelerada, vamos dizer assim, da disciplina. Então, não se enganem. Tem gente que diz, a arquitetura é rasgado e começa a priorizar tudo na vida de outras disciplinas, a série do Netflix que ele está assistindo ou a carreira amadora de, sei lá, competidor virtual que ele tenha nos jogos da vida. Eu não faço a menor ideia o que vocês priorizam, mas às vezes é muito claro que não é a arquitetura de computadores que está sendo priorizado. E isso no final do semestre é um erro que pode ser fatal, né, no sentido de que isso pode levar vocês a uma reprovação. Então, é que nem uma queda de ladeira, exatamente.
Se você não está despencando de um penhasco, apesar de que você também pode argumentar que no penhasco você também vai ganhando velocidade até chegar numa velocidade terminal, né? Mas enfim, a ideia é o bicho rola ladeira abaixo mesmo, tá certo? Mas é importante vocês estarem cientes disso para não subestimarem a disciplina. Os temas são altamente dependentes uns dos outros. Se vocês não aprendem direito conceitos que estão no início da disciplina, vocês não provavelmente vão aprender bem conceitos que estão no final. Isso não é novidade para vocês. Lembrem-se de cálculo, tá? Se vocês não entendem direito o início de uma disciplina de cálculo, boa sorte no final da disciplina, tá? Alguns de vocês, para puro desespero de vocês mesmos, já devem ter percebido isso do jeito difícil, tá? Algumas das coisas que a gente estuda não tem material abundante na internet, então não vão naquele conforto de isso aqui eu não preciso me preocupar porque Stack Overflow, né? Então, projeto de programação é sempre eu vou lá, Ctrl+C naquele códigozinho maroto, Stack Overflow é vida, no meu TCC eu vou agradecer a ele porque ele me ajudou a me formar. Boa sorte fazendo isso com a Assembly, certo? Essa é a parte que algumas pessoas vão descobrir no susto e depois vão dizer: eita, como faz se não tem Stack Overflow se eu não entendi nada de Assembly? Esse é o problema. E aí algumas pessoas vão dizer: copia do coleguinha, então faz grupo de todo mundo da turma. Eu tô de olho nisso também, tá, gente? Eu leio o código, por mais que o código esteja aí em baixo nível. Então, não façam isso. Isso rendeu problemas no semestre suplementar. Eu ainda fui relativamente bonzinho, cortando tipo só 50% da nota, certo? A ideia é cortar 100% quando eu vejo cópias. Às vezes, assim, vocês acham que mudar nomes de variáveis torna a cópia de vocês invisível. Isso não é verdade. Então, ei, que tal a gente cursar a disciplina direito e cada um realmente fazer a coisa, sabe? E evitar esse tipo de constrangimento e contratempos enfim, coisas que vão prejudicar vocês não só na disciplina agora, como em todo o restante do curso. Certo? Então, não fiquem muito confortáveis com a ideia de que depois o jeitinho poderá ser dado, porque o jeitinho, eu espero, e eu vou tentar garantir isso, que ele não seja uma opção aqui. Então não tem jeitinho. Tem que aprender, tem que entender, tem que tirar dúvida, tem que fazer a coisa. Eu tô aqui para isso, eu não vou deixar vocês também na lama lá. O professor não ajuda. Não, eu vou ajudar vocês. Pode mandar até código para ver, eu discuto código com vocês, não tem problema nenhum. Mas a gente precisa fazer isso do jeito certo e não do jeito copiado, certo? Então, conclusão, frequentar aulas é importante, sim, mas frequentar aulas, eu achei que eu tinha excluído esse tópico, mas enfim, isso é o tópico que eu deixo para as aulas presenciais, mas enfim, frequentar as aulas virtuais também é importante, certo? O plano individual de estudo de vocês ele deve ser realista, tá? E isso é uma parte em que alguns alunos eles conseguem ser hilários. E não é no bom sentido, é no sentido de que, por exemplo, as aulas são assíncronas, então beleza. E quando é que é para entregar o próximo mini avaliação é até 23h59 da próxima quinta-feira, beleza. Então eu vou ficar de boas até as 10 horas da noite da quinta-feira. Porque a mini avaliação, elas são de 2 vídeos, eu já vi que cada vídeo é 30 minutos. Então eu assisto o primeiro vídeo, assisto o segundo vídeo, e aí eu fico com 1 hora para poder resolver tudo ali e tá de boas. E assim eu fico pensando, por que, ó céus, por que vocês decidiriam algo tão terrível como isso? Porque isso não dá tempo de vocês digerirem o que vocês acabaram de assistir, não dá tempo de vocês tirarem dúvidas, caso as dúvidas apareçam, não dá tempo de vocês enfrentarem algum problema, como o computador falhou, como a internet caiu, ou qualquer coisa do tipo. E eu comparo isso com uma brilhante ideia de, eu tô com sobrepeso, tá? Então eu preciso perder 20 quilos e aí
Geralmente a minha dieta normalmente é 2.000 calorias por dia. Se eu estou com sobrepeso, eu estou passando disso, provavelmente, ou estou simplesmente não me mexendo. Mas aí basta eu fazer aí alguns dias com dieta de 50 calorias que dá tudo certo, né? Vários dias seguidos consumindo só 50 calorias é uma excelente forma de você ir para o hospital ou para o cemitério. Tá? Matematicamente pode fazer sentido, na prática não. Então, não sejam muito matemáticos na hora de vocês calcularem algumas coisas, por favor, tá, gente? A gente precisa de tempo para digerir as coisas, para refletir, para tirar dúvida, para amadurecer, para só depois tentar fazer as coisas que a gente realmente precisa fazer, que são as atividades que vão demonstrar se vocês conseguiram aprender bem as coisas ou não, tá certo? E quanto mais vocês conseguirem antecipar coisas, melhor, porque no final do semestre as coisas vão explodindo em todas as frentes, em todas as disciplinas e tudo fica mais difícil, tá certo? E no final das contas, isso é particularmente verdade para o ensino remoto, vocês são os últimos grandes responsáveis pelo aprendizado de vocês. Geralmente eu tento inferir quão bem ou quão perdido vocês estão, olhando as reações de vocês em sala de aula. Eu perdi isso. Com o ensino remoto, quando um dia a gente voltar para o ensino presencial, isso é tão deprimente. Vocês vão falar comigo e eu vou pedir para vocês dizerem: ei, professor, eu passei para o senhor na disciplina tal remota, porque eu não vou reconhecer os rostos de vocês, só o meu rosto é que está aparecendo aqui. Isso é injusto pra caramba, mas é o que temos para hoje, tá? A alternativa é risco de coronavírus e não, a gente não vai tomar nenhuma medida estúpida que coloque a gente em risco sem necessidade. Mas isso me tira um pouco esse feedback que eu tenho da turma, né, do andamento da turma, e me torna mais dependente daquilo que vocês espontaneamente me informam. Então, duas coisas. Vocês realmente não podem contar muito com a minha cobrança, com eu no pé do ouvido de vocês, dizendo: ei, vocês já viram isso? Ei, vocês já fizeram isso? Eu vou deixar vocês correrem um pouco soltos, tá? Depois dessa aula, inclusive, vocês vão ver que eu vou pegar o conteúdo da disciplina todo e jogar no cigarro. Vai ter todas essas aulas lá, que já está tudo gravado. Eu não vou ficar regravando aula esse semestre, porque não faz o menor sentido eu estar regravando aulas, principalmente considerando a trabalheira absurda que deu gravar a primeira leva de aulas do semestre passado. Então, o conteúdo, a área de arquitetura de computadores não mudou nos últimos 4 meses, então os vídeos podem ser aproveitados e eu, no caso, posso usar o meu tempo de uma forma muito mais proveitosa, que é atendendo vocês. Então, vocês sabem que eu não estou mais gastando horas para gravar aulas. Então vocês podem se sentir muito mais confortáveis para dizer: professor, eu estou muito perdido, eu gostaria de conversar um pouco. Podemos marcar um atendimento presencial, por seja lá Discord, Google Meet, qualquer coisa que vocês queiram, Skype, para a gente conversar um pouquinho, tirar dúvidas de boas. A ideia do ensino remoto é justamente turbinar esse atendimento individualizado. Então agora a gente sai um pouco desse espírito mais globalista e a gente vai realmente para aquele atendimento mano a mano. E quando eu não tenho que gravar aulas do zero, eu fico mais disponível para fazer isso. Ainda por cima, a gente vai ter um programa de monitoria. Essa disciplina muito provavelmente vai ter um monitor que também pode me ajudar nisso. Tá? Esse monitor ainda vai ser escolhido. Mas enfim, tudo isso são coisas que vocês vão poder usar. Usem! Isso é o que eu digo para vocês, tá? Vocês é que vão ter que se certificar. Eu estou entendendo, não estou entendendo. E se vocês não estiverem entendendo, corram atrás, se mexam, me informem. Está acontecendo problemas. Gente, me informem de quando está acontecendo problemas, tá? Porque é muito mais convincente eu, por exemplo, estar acompanhando o drama de alguém que está dizendo: eu tive problema na família, eu estou com problema pessoal, meu computador quebrou, e eu estou sendo informado disso antes das atividades aparecerem, do que passado 2 dias do prazo de entrega de uma atividade, eu receber um textão falando de todo um drama pessoal que alguém está vivendo. Eu fico na dúvida, tipo, cara, eu não sei
se isso é o desespero falando e isso é um fanfic, é uma ficção, ou se o cara realmente passou por esses problemas todos. Mas se ele está passando por esses problemas todos, por que ele não se comunica comigo, gente? Então, vocês têm a opção para se comunicar comigo pelo Discord, mandando mensagem pelo cigarro, mandando e-mail, mandando comentário no YouTube, mandando mensagem pelo YouTube, do sistema de mensagem privado do YouTube. Façam alguma coisa, mas se comuniquem comigo, porque eu vou fazer o mesmo sempre que eu precisar. Eu vou precisar me comunicar com vocês, eu vou me comunicar com vocês. Ok? Isso é uma mensagem crítica que eu preciso fazer vocês entenderem. Por e-mail, eu acho que eu não deixei de responder uma única mensagem nos últimos N semestres, certo? Se eu deixei de responder, caramba, foi tipo um vacilo e um momento muito desesperado da minha vida, mas isso tende a não acontecer. Tá bom? Então usem essa capacidade de comunicação. Ok, gente. Eu acho que o que eu tinha para hoje era isso. Vocês têm mais perguntas, mais coisas que vocês queiram discutir? Ih, baguncei minha tela aqui. Perguntas finais, coisas que eu não esclareci. Eu vou disponibilizar as aulas, mas eu não vou disponibilizar as atividades numa leva só, tá certo? Quinta-feira já começa a Assembly. Pode ficar de boas. Assembly. Eu nem sei, aula 15, 14, sei lá. Relaxa. Calma, tudo certo, tudo de boas. Tá? Quando chegar a Assembly, aí tem videozinhos específicos mostrando aí qual é o ambiente de Assembly que a gente vai usar, como é que instala as coisas. Tem pro Windows, tem pro Linux, tá? Tem. É de boas. A gente vai começar leve, a gente vai começar relembrando o que é um computador, o que é memória, esse tipo de coisa. Tá bom? Eu preciso avisar uma coisa para vocês. Você já deve ter percebido, eu tento não ser muito sério, tá? No sentido, claro que eu levo o trabalho a sério, mas eu não acredito em. Assim, não é que eu não acredito, mas é que eu prefiro quebrar um pouco o gelo daquele negócio muito sério. E eu tentei me divertir na medida do possível gravando as aulas. Então tem muita aleatoriedade da minha parte no vídeo dos YouTubes. Alguns de vocês podem achar graça, outros de vocês podem correr velozmente contra uma parede para colidir e tentar perder a consciência de tanta vergonha alheia, certo? De um jeito ou de outro, eu vou estar feliz porque vocês não vão estar dormindo na aula, certo? Então, enfim, eu aceito sugestões depois. Vai ficar faltando uma parte de memória virtual, certo? Isso eu não consegui gravar no semestre passado, eu terminei reciclando um vídeo anterior, mas em breve eu vou gravar isso para ficar no mesmo formato geral que eu uso nas aulas. Aí vocês vão ver a evolução da minha técnica de gravação, né? O vídeo começa com a minha imagem escura, com o microfone mais ruidoso, depois os níveis de ruído vão diminuindo, eu vou aprendendo um pouco melhor como ajustar a imagem da câmera e por aí vai, certo? O volume das coisas, tudo isso aí a gente vai aprendendo, vocês vão acompanhar isso, tá? Eu até pensei, cara, eu regravo as primeiras aulas, mas depois eu disse, cara, não, vamos aproveitar, não está tão ruim assim, certo? E realmente eu vou tentar usar, canalizar o meu tempo para outras coisas esse semestre. E entre essas outras coisas está atendimento individualizado, então contem com isso, tá bom, gente? Então, se vocês não tiverem mais dúvidas, eu vou colocar aqui nossa musiquinha de encerramento. E aí, podemos encerrar? Podemos ir para o almoço? Tudo de boas? Então tá bom. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês, certo? Foi um prazer ter vocês aqui nessa manhã de hoje. Tenham um bom semestre, tá? Nossa próxima aula síncrona vai levar um tempinho ainda, tá? Quando a gente for fazer uma práticazinha sobre processadores. Vamos ver coisas sobre threading. Até certo ponto, sim.
mas não no sentido de programação concorrente, tá? A gente só vai ver como é que esse conceito de threading ele pode ser aplicado na construção de processadores, certo? Quinta não tem aula síncrona? Não. Quando tiver aula síncrona, eu vou mandar uma mensagem para vocês pelo Cigar, certo? Então, o que vai acontecer é que eu ainda vou ver exatamente quando no calendário a gente vai ter essa aula síncrona e com cerca de 48 horas de antecedência eu aviso para vocês aí, gente, a propósito, a aula tal vai ser síncrona, ok? Ironicamente, eu não vou fazer gameplay aqui a propósito desse canal no Twitch, mas eu falo sobre jogos que se relacionam com a arquitetura de computadores nos nossos vídeos. Vão lá no YouTube, tá lá. Eu vou colocar o link de tudo no Cigar, os slides, e aí vocês vão ver do que é que eu tô falando. Tá? Mas sim, dá para se divertir com a Assembly. A Assembly é tão divertido que rende até jogo. Acreditem nesse bilhete, tá bom? Gente, então se cuidem, tá certo? Eu desejo que vocês tenham um bom semestre e que vocês se mantenham seguros. Não façam besteira, o coronavírus ainda está por aí, por mais que muitas pessoas deem a entender que não, tá? Continuem mantendo medida de isolamento, máscara, álcool em gel, enfim, vamos manter a contagem de viventes do início da disciplina igual a do final da disciplina. Por favor, se cuidem, se cuidem, se cuidem. Beleza, gente? No mais era isso, muito obrigado pela atenção de vocês, até a próxima, tchau, tchau.